Esses cofres são de acesso restrito e aqui nós podemos ver, em primeira instância, aqui está a biblioteca particular de Ellen White ou parte dos livros que ela estudava. Quando faleceu, tinha aproximadamente 1000 livros. Aqui nesse armário estão guardados as cópias e originais das cartas de Ellen G. White. Nós podemos ver aqui, todas as cartas de Ellen G. White estão guardadas nessas gavetas. Aqui nós podemos ver, por exemplo, uma das cartas datilografadas. Primeiro a carta era datilografada, depois isso voltava para a mão de Ellen G. White e ela fazia as correções e era refeito, datilografado outra vez por suas secretárias. Aqui nós podemos ver uma carta manuscrita de Ellen G. White. Essa carta foi escrita em 26 de agosto de 1907, em Santa Helena, lá no sanatório da Califórnia. E aqui nós podemos ver um manuscrito original de Ellen G. White. Pastor Tim, qual era o conceito que Ellen G. White tinha de Jesus? Para termos uma ideia do que Ellen White cria a respeito de Jesus Cristo, que é o personagem central dos seus escritos, basta ler o livro Desejado de Todas as Nações e nós temos uma ideia. Essa obra foi avaliada por um dos bibliotecários da Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos como a melhor biografia já escrita sobre Cristo nos últimos 300 anos. Mas ali nós temos uma ideia clara de Cristo ali. Você vai ver também que os frutos que ela produziu do seu ministério foram muito importantes, foram muito positivos. E o crescimento da Igreja Adventista e a expansão ao redor do mundo é, em grande parte, o resultado do compromisso com a Bíblia e também com essa manifestação moderna do Espírito de Profecia. Você vai ver que os conselhos de educação dela são tremendamente atuais. Os sobre a obra médica também. E outros aspectos mais. Eu creio que na somatória nós temos plenas evidências de que o dom profético dela foi verdadeiro. Pastor, eu posso ser salvo sem crer em Ellen G. White? Eu creio que uma pessoa pode ser salva sem crer em Ellen White. E muitos o serão. Mas um ponto-chave nessa questão não é crer ou não crer em Ellen White. A pergunta seria, posso eu conscientemente rejeitar um mensageiro que Deus envia para a minha vida e mesmo assim ser salvo? Eu creio que quando o Espírito Santo manda alguém para nossa salvação, para nos admoestar e nos ajudar, e nós conscientemente rejeitamos, a situação é um pouco difícil. Em Lucas capítulo 10, verso 16 é dito, quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então, o ponto crucial não é tanto aceitar ou não Ellen White, mas é a pergunta, foi Ellen White uma profetisa verdadeira ou falsa? Se ela foi falsa, eu devo rejeitá-la. Agora, se ela for verdadeira, e eu conscientemente opto por não aceitá-la, eu estou num caminho perigoso. Esse é o ponto crucial. Quem não compreendeu que Ellen White é uma profetisa verdadeira, pode estar escusado, certamente estará. Mas quem teve a oportunidade de compreender e mesmo assim rejeitou, estaria em última instância rejeitando ao Espírito Santo que a colocou no nosso caminho para a nossa salvação. Nós temos várias pessoas que criticam o ministério de Ellen G. White. Inclusive, alguns livros são escritos combatendo Ellen G. White. E uma das acusações que fazem a ela é que ela plagiou certos autores. Como o senhor responderia a essa questão de plágio, a acusação de plágio feita a Ellen G. White? Se nós avaliarmos os escritos de Ellen White à luz das leis de direitos autorais de hoje, ela certamente estaria em dificuldade. Mas nós devemos avaliá-la à luz das leis e dos costumes da época em que ela viveu. E com certeza essas leis não eram tão rígidas como são hoje. É interessante que na Bíblia
nós temos uma semelhança muito grande entre os livros de Reis e de Crônicas. A pergunta é, quem copiou de quem? Se você pegar os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver outras grandes porções sendo repetidas num, no outro e no outro, e sem indicação no caso de fonte. Agora, alguém poderia dizer o seguinte, bom, mas aqui está sendo copiados escritos proféticos e não gente de fora. Mas nós temos evidências que boa parte dos ensinos de Cristo também foram ditos correntes de sua época. Alguns colocam nessa categoria, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro. Paulo cita alguns filósofos e poetas gregos em seus escritos, e nem por isso não é inspirado. Então, o mesmo fenômeno que ocorre em Ellen White, ela ter usado o pensamento de outros autores, você encontra na Bíblia também. E se eu disser que isso é inaceitável, eu tenho que dizer que para a Bíblia também o é. Então, esse não é um problema. Nós sabemos que cerca de 80 e poucos % de nossas ideias não são originais. Em algum momento a gente aprendeu de alguém isso. Essa é mais ou menos a média ali. E o dom profético não exige que o profeta seja absolutamente original. Ele pode transmitir ideias que já são conhecidas, até mesmo da história. Então, isso é um critério que nós temos em mente. Agora, um ponto importante é certo que essas perguntas são levantadas, elas são pertinentes, mas eu creio que muitas pessoas se perdem muito com a tecnicalidade das coisas, ou seja, a forma, e esquecem o conteúdo. Por exemplo, eu posso me prender muito ao estudo técnico da Bíblia, da sua forma literária e tudo, e perder de vista a mensagem. Um dos livros mais criticados de Ellen White, nesse sentido, é O Desejar de Todas as Nações. E certa ocasião, uma senhora veio falar comigo a esse respeito, indagando acerca do Desejar de Todas as Nações e a dependência literária. E eu perguntei a ela, você crê que as críticas ao desejado têm lhe fortalecido mais a fé do que o próprio conteúdo do desejado? Eu creio que seria bom nós deixarmos de lado a forma e o problema e trabalharmos a nível de mensagem. Eu só lhe digo uma coisa, não há poder que possa neutralizar a poderosa influência transformadora que acompanha a leitura sincera e com oração do livro Desejar de Todas as Nações. Assim nós vemos de que Deus manifestou o dom profético através dessa jovem Ellen Armour, que em 1846 casou-se, tornando-se Ellen G. White. 70 anos de sua vida foram dedicados ao ministério e nesse tempo ajudou no processo do desenvolvimento doutrinário e formativo da Igreja Adventista. Não resta dúvida para nós de que Deus usou essa mulher como sua mensageira no período do fim em que nós estamos vivendo. Por isso, nós devemos buscar estudar os escritos que ela nos deixou, que é uma luz menor que nos conduz à luz maior, que são conselhos que nos ajudarão a nos preparar melhor para a volta de Jesus. Não quer fazer de você dos escritos de Ellen G. White um guia seguro para a sua vida?